A questão 56 é uma questão da Unisc, ela é meio mal feita, tá? Durante a subida sobre um plano inclinado de 10 graus com horizontal, então, né, aqui nós temos o ângulo de 10 graus, tá vendo? Um operador aplica sobre um bloco de uma semi uma força FOP que faz 20 graus com o plano horizontal, tá? Então, essa força aqui está fazendo 20 com a horizontal. Sabendo que existe força de atrito dinâmica, né, dinâmica ou cinética, claro, porque o bloco está subindo, né? Então, se o bloco está subindo, a força de atrito cinética ou dinâmica é paralela ao plano inclinado para baixo. Então, aqui nós temos a força de atrito. Né? Podemos afirmar que a força de atrito faz um ângulo D. Bom, então tá. 30 graus com a força FOP. Não. Se tu pegar aqui, né? Qual é que vai ser o ângulo aqui com a força FOP? Como isso aqui é 180, aqui tem 20, então esse ângulo aqui é 160 para fechar o 180, né? Então nada a ver com 30. 90 graus com o peso. Não, né, pessoal? O peso é vertical para baixo. E aqui nós temos um ângulo de 10 graus, né? Então, esse ângulo aqui não é 90. Esse ângulo aqui seria 80, né? Por causa dessa inclinação. Então, não é 90. 180 com o plano inclinado. Essa é a resposta. Por quê? Porque, né, por isso que essa questão é mal feita, né? Ele está considerando que o plano é para cima. Tudo bem, o plano inclinado ele não tem sentido, então ficou mal feita. Ele forma 180, né, se o plano inclinado considerar ele para cima, então o atrito é para baixo. Mas ficou muito estranho isso, né, porque não tem outra resposta. 90 graus com o plano horizontal, não. Com o plano horizontal ele forma 10 graus, né, porque ele é paralelo ao plano inclinado. 180 com a força FOP, não é 180, é 160. Então, só pode ser 180 com o plano, mas ele deu um sentido para o plano. Ele disse que o plano sobe. Então, ficou estranho, tá? Ficou mal feito. A 57 é outra questão mal feita. Tá? Aliás, a prova da CAF é uma prova muito mal feita, né? Nossa, é incrível. O que acontece, tá? Ele despreza aqui um monte de coisas, né? O tratamento da tensão é aplicada, tá? Vamos lá. Nem interessa toda essa leitura aí, né? O que interessa aqui? Ó. Um paciente de massa 50 quilos é submetido a um tratamento de tração, como na figura. O coeficiente de atrito é 0,26. Sabendo que o ângulo entre a força de tração horizontal é 30 graus, a alternativa correta que apresenta a máxima em quilogramas que deve ser utilizada para produzir tal força de tração sem que o paciente se desloque para cima da cama. Tá, então o que acontece? É claro que o atrito vai puxar para cá. Esse atrito vai ser um atrito estático. E claro que o peso aqui vai puxar para baixo. Então, o que acontece, tá? Ele pede a máxima massa que tu vai poder botar ali. Então, a força resultante do sistema tem que ser zero. Como essa tensão ela é inclinada, ela tem duas componentes. Aqui eu vou ter uma componente X, né? O TX. Então, esse TX tem que ser igual à força de atrito estático. Essa força aqui para a esquerda e essa força aqui para a direita tem que ser iguais. Então, o atrito não tem que ser igual ao T, tem que ser igual ao TX, decomposição de vetores. Então, o que acontece, tá? O que é o TX? É o T vezes X é cosseno, né? O ângulo está com a horizontal ali, tá certinho, ó. Então, T vezes o cosseno de 30 é igual à força de atrito, que é o coeficiente μ vezes a normal. Então, T vezes o cosseno de 30 é igual ao μ, que vale 0,26 vezes a normal. Agora vem o fato da CAF fazer uma prova muito mal feita. Tá? Existe também aqui uma componente y, o TY. Né? Esse TY, ele diminuiria o valor da normal, porque ele é para cima. Tá? A gente vai encontrar isso, tá? Vocês que estão vendo os vídeos de resolução, em questões de bloquinhos. Tá? Eu tenho uma força num bloquinho assim. Tá? Então eu tenho que ter muito cuidado que essa força ela produz uma componente para cima
Y, uma força Y que descomprime o bloco. Então, aqui eu vou ter uma força normal diminuída. Só que aqui é uma pessoa extensa, tá? Então, provavelmente esse TY ele só vai levantar o pescoço da pessoa, mas as costas da pessoa aqui, essas partes que estão em contato, não vão mudar. Então, ele meio que desprezou isso, tá? Não mudaria a resposta. Por isso que é uma questão mal feita. As respostas até estão bem longe, né? Então, tu pode desconsiderar o fato desse TY estar modificando a normal. Então, mas o certo, tá? Vocês vão ver como a resposta vai ser a mesma. O certo vai ser entender o seguinte, né? O peso da pessoa puxa para baixo, a resolução fica bem complicada. Ó, e a normal puxa para cima. Como o TY também puxa para cima, então o peso, né, dessa pessoa é a normal mais o TY. Isso vai aparecer algumas vezes em blocos. E aí, o que é anormal? Anormal é o peso da pessoa menos o TY, certo? Então, anormal aqui seria o peso menos o TY. Vamos fazer aqui, para não dar muita confusão. Quanto é que vale o peso? Né? Se a pessoa tem uma massa de 50, o peso é 500. E o TY vai ser o valor da tensão vezes o seno de 30, né, pessoal? Porque Y é seno. Então, o que é o seno de 30? 1/2. Então, vai ser 500 menos a metade do T. Tá? Então, aqui eu vou ter 0,26 vezes 500 menos o T sobre 2. Certo? Aí, aqui, o que eu vou fazer, né? T vezes, qual é o cosseno de 30? O cosseno de 30 é a raiz de 3 sobre 2. Ele não pediu para fazer nada. Raiz de 3 sobre 2, que vai ser igual a 0,26 vezes 500, que vai dar 130, menos, aí eu vou ter 0,26t sobre 2, né? Até vou deixar o sobre 2 aqui, ó. 0,26t sobre 2. Tá, como eu tenho que fazer mínimo aqui, e tá, essas duas aqui estão sobre 2, é só multiplicar o 130 por 2. Então, eu vou ter raiz de 3t igual 130 vezes 2, 260, menos 0,26t. Como aqui não tem raiz de 3 na resposta, né, ele está considerando raiz de 3 1,7. Então, o 0,26 passa para o outro lado positivo. Então, eu vou ter 1,7t mais 0,26t igual a 260. Então, o meu t vai ser 260 sobre aí 1,7 mais 0,26, que dá 1,96. Por isso que a resposta não muda. Isso aqui é quase 2, né? Então, 260 dividido por 1,96 vai dar 132. Vai dar 132 newtons a tensão. E aí, claro, tem que ver que esse T aqui, ó, e esse P aqui são iguais, tá vendo? O T e o P eles estão na mesma corda. Então, a tensão, ela vale 132 newtons, o peso vale 132 newtons. 132 newtons são aproximadamente 13 quilos. Certo? Só que se tu desprezasse esses TY, esses TX, a resposta daria aproximadamente a mesma, porque o peso da pessoa é muito grande comparado a essa tensão. Então, é uma questão muito, muito, muito mal feita. Tá? Eles não deveriam ter feito essa pessoa como um corpo extenso. Eles deveriam ter feito essa pessoa como um bloquinho. Mas a gente tem que saber, quem for fazer a CAF tem que saber que é uma prova mal feita e que isso acontece. Por isso que tem um monte de questões anuladas, infelizmente. A número 58 diz que, se não fosse pela força de arraste do ar sobre as gotas de chuva, elas seriam altamente destrutivas para plantas e animais.
porque chegariam no solo com velocidades muito grandes. Claro, né? Se não fosse a resistência do ar, a gota ia cair sempre aumentando de velocidade. Uma gota com massa 0,0005 cai de uma altura de 1.000 metros e chega no solo com velocidade 10, num referencial fixo no solo. Supondo que a gota permanece intacta e que a energia mecânica é transformada em energia interna do ar e da própria gota, a porcentagem de energia que é transformada em energia interna em termos aproximados é D. Então é uma questão bem interessante, né? Ele quer saber a porcentagem da energia que é transformada em energia interna, isto é, a porcentagem da energia mecânica que é perdida. Então, olha só, quem que é a energia mecânica da gota lá em cima? É a potencial gravitacional, né? Então, o que é a potencial gravitacional? A massa vezes a gravidade vezes a altura. Qual é a massa? Bom, a massa é 0,005 gramas. Então, é bom já, né? O que é isso aqui? 5 vezes 10 na menos 3 gramas. Para transformar em quilograma, eu tenho que dividir por 1.000. Tem que pegar isso aqui e dividir por 1.000. Dividir por 1.000 é a mesma coisa que multiplicar por 10 na menos 3. Então, fica 5 vezes 10 na menos 3 vezes 10 na menos 3. Então, a massa é 5 vezes 10 na menos 6 quilogramas. A gravidade é 10 e a altura é 1.000. 1.000 é 10 na 3. Então, a energia mecânica dessa gota lá em cima é 5 vezes 10 na 1 aqui, né? 10 na 4. 5 vezes 10 na menos 2 joules. Essa é a energia mecânica da gota em cima. Quando a gota chega embaixo, quem que é a energia mecânica dela? É a cinética. O que é a cinética? É a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Né? A massa no SI é 5 vezes 10 na menos 6. A velocidade que a gota chegou embaixo é 10, então 10 ao quadrado sobre 2. Né? Então eu vou ter que a energia mecânica que ela chega embaixo, 5 dividido por 2 é 2,5. 2,5 vezes 10 na menos 4 joules. Então, eu tive muita energia sendo perdida, né? Então, olha só, a pergunta é a porcentagem da energia que é transformada em energia interna. Então, qual é que foi a quantidade... Opa, desculpe, aqui é menos 4, né? Então, qual é que foi a quantidade de energia que eu perdi? Eu tinha 5 vezes 10 na menos 2 e aqui me sobrou 2,5 vezes 10 na menos 4, né? Então, eu tenho que calcular a energia perdida, que é o trabalho realizado pelas forças dissipativas, que é a subtração das duas. Então, qual é que é a energia interna que eu vou ter? Eu vou ter 5 vezes 10 na menos 2, menos 2,5 vezes 10 na menos 4. Para mim fazer essa conta, eu tenho que estar no mesmo expoente. Então, 5 vezes 10 na menos 2, menos, né, a vírgula vai dar 1, 2. 0,025 vezes 10 na menos 2. Tu vê que é uma quantidade bem pequena, né? Então, 5 menos 0,025 vai ser 4,975. Então, 4,975 vezes 10 na menos 2 joules é a energia perdida. Tu perde quase, né? Olha a quantidade, né? Tu perde muita energia. Então, agora a resposta vai ser em porcentagem. O que eu vou ter que fazer? 5 vezes 10 na menos 2 é 100%. Uma questão bem chata da parte de matemática. 4,975 vezes 10 na menos 2 é x. Então, multiplica cruzado. Eu vou ter que o meu x é 100% é 10 na 2, né? Então, cancela aqui, né? Então, é 4,975 dividido por 5 vezes 10 na menos 2.
Aí, no dia da prova, né, pessoal, 4,975 é quase 5, né? Então, a resposta aqui daria quase 1, né? Tu não precisa perder esse tempo fazendo na calculadora, né? Se tu fizer o cálculo exato, olha só, dá 0,995. E aí o 10 na 2 sobe positivo, vezes 10 na 2. Então, olha só, 99,5%. Então, 99,5% da energia é perdida, né? Então, é mais do que 95%. Porque a gota deveria chegar embaixo com muita velocidade. Imagina, ela caiu de 1.000 metros e ela chega com 10. A velocidade dela tinha que ser enorme se não fosse a resistência do ar. Então, 99,5% da energia é perdida durante a queda. Mas é bem chato de fazer. E a última é a 59. Deixa eu subir um pouquinho. Os avanços nas técnicas observacionais têm permitido registrar o número crescente de objetos. Tá? A figura mostra as órbitas da Terra e de um cometa com a... Tá. Dada a grande diferença entre a massa do Sol e do cometa, a atração gravitacional exercida pelo cometa sobre o Sol é muito menor do que a atração pelo Sol sobre o cometa. Não, né, gente? Isso aqui é ação e reação, né? O Sol atrai o cometa com a mesma força que o cometa atrai o Sol. Claro que vai existir uma diferença entre a força do Sol com a Terra e do Sol com o cometa. Mas ele está falando aqui na número 1, Sol e cometa, e depois, né, ele está falando cometa sobre Sol, ele está falando de ação e reação. A 1 é totalmente errada. Então, a 1 está errada, 1 está errada, 1 está errada. 2. O módulo da velocidade do cometa é constante em todos os pontos da órbita. Não, o que a gente está vendo? O cometa está fazendo uma órbita bem elíptica, né? Bem mais elíptica do que a Terra. O que é isso aqui do cometa? O afélio. E o que é isso aqui do cometa? O periélio. Tá vendo que a diferença entre o afélio e o periélio é bem grande. O que a gente aprendeu na segunda lei de Kepler? No periélio, a velocidade é muito maior, né, que o periélio e afélio. A velocidade do periélio, quando está perto, é maior que a velocidade do afélio. Então, eu já sei que a 2 está errada, então a resposta só pode ser B, apenas a 3. O período de translação do cometa é maior que o ano terrestre. Sim, porque pela terceira lei de Kepler, a gente aprendeu que conforme tu vai aumentando o raio da órbita, e o cometa tem um raio médio maior que o raio da Terra, tu aumenta o raio médio da órbita, tu aumenta o período. Então, apenas a 3. Beleza?